O Band Cidade faz hoje a 6ª entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A ordem foi definida por sorteio na presença dos assessores dos partidos. Hoje eu converso com Eslaine Paixão, do Partido Unidade Popular. Boa noite, candidata. Boa noite, Carol. Candidata, vamos começar falando sobre um ponto do seu plano de governo. A senhora fala da criação de novas escolas técnicas de tempo integral. Como pretende viabilizar financeiramente isso, essas escolas, essas unidades educacionais e garantir aí a manutenção dessas unidades? Olha, então, Carol, primeiro eu gostaria de agradecer aqui o espaço e pela recepção, mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar aqui com quem está nos assistindo nesse momento, porque essa semana a gente enterrou o nosso companheiro, Alan Matos Araújo, um trabalhador que foi assassinado pela Polícia Militar no condomínio Nossa Senhora do Pilar. E eu estou aqui para fazer essa denúncia em nome da família de Alan, dos amigos, dos entes queridos que tiveram que enterrar mais um jovem que sofre e que foi vítima de uma política de extermínio, de uma política falida de segurança pública do nosso governo do estado. Hoje nós fizemos um ato na CEPROM e estamos cobrando justiça, porque a gente entende que Alan não é um caso isolado. O caso de Wendel, na semana retrasada também, foi mais um que mostra que essa política que a gente tem, que vem desde o período da ditadura militar, uma polícia militarizada, que não oferece segurança para a população, e essa é a mesma polícia que desde o período da ditadura a gente até hoje não cobrou justiça, não cobrou uma justiça de transição, para que a gente não, inclusive, repetisse essa mesma política de tortura, de assassinatos que acontecia no período da ditadura militar e que até hoje segue impune, porque a tentativa de golpe do 8 de janeiro foi um exemplo disso. Então, por isso que a gente se organiza. Eu queria chamar você que está em casa, que ainda não sabe que eu sou candidata a prefeita de Salvador, para dar o seu voto de protesto. Você que é favela como eu e que sabe muito bem o que é que a gente sofre, a gente que pega buzu lotado, que sofre com os problemas de Salvador, vote 80 nessas eleições, porque a gente que está cansado de sofrer com os problemas dessa cidade precisa ser poder, e essa é uma eleição dos ricos contra nós que somos pobres. Candidata, mas então, voltando à pergunta, em relação à proposta de escolas técnicas em tempo integral, como viabilizar isso? Nós pretendemos, Carol, viabilizar com um orçamento que hoje vai para os grandes empresários de Salvador, porque o que acontece é que a nossa educação não é tratada como prioridade porque não existe uma vontade política dos grupos que hoje administram nossa cidade de investir numa saúde para os nossos filhos, para uma educação, para o transporte, e a gente defende a construção dessas escolas, mas não só escolas, creches em tempo integral, creches de excelência, de qualidade, porque a gente sabe muito bem que a farra das grandes empresas que hoje lucram com a saúde privada e com outros setores precisa acabar. Por isso que eu sou essa candidata à Prefeitura de Salvador, que vou investir e tenho essa vontade política com o Partido Unidade Popular. Vou pegar o gancho, então, do protesto que a senhora fez logo aqui no início. E a senhora também tem no seu plano de governo uma proposta de abordagem da segurança. A gente sabe que o município não tem exatamente uma responsabilidade constitucional em relação a isso, mas, obviamente, pode sim contribuir. Aí, quais seriam, então, as ações na prática, na sua proposta, para melhorar a segurança e alcançar isso a curto e médio prazo, de uma forma mais prática? Olha, primeiro, inclusive, acabando com essa ideia de que essa militarização que hoje acontece no Estado sirva para uma política do município, porque as guardas, elas seguem hoje sendo militarizadas e isso não traz segurança para a população. O que traz segurança para a gente, cara, hoje, é a gente ver que esses milhões que hoje vão, por exemplo, para a Câmara Municipal, que hoje vai para o salário do prefeito, que é mais de R$28 mil, e que tem hoje na sua campanha 15 milhões de reais. Então, assim, é fácil falar em se eleger, se reeleger, enquanto candidatos como eu não têm tempo de televisão e rádio e muito menos espaço no debate eleitoral ou os milhões que esses outros candidatos têm. Então, por isso, Carol, que para nós é importante, inclusive, fazer esse debate aqui sobre um processo realmente democrático, porque isso não acontece. Então, para nós, é muito importante trazer esse debate da segurança pública no campo do investimento em propagandas, em políticas para as mulheres, porque nós, mulheres, não nos sentimos seguras na nossa cidade, não tem casas de referência, delegacias que funcionem, e estou aqui para cobrar, inclusive, do governo
governador do estado, porque a gente entende que a prefeitura, né, no caso dessas políticas de segurança pública, também pode cobrar, né, não só do poder estadual, mas federal, e com políticas públicas que funcionem, não só investindo em armar a segurança. Mas como fazer políticas públicas candidatas sem a representação nos outros poderes? Na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa? Olha, então, Carol, a gente pretende justamente chamar o povo para poder governar, porque nós temos candidatos a vereadores, né, o William do MLB, a Valesca, a Louise da Juventude Antifascista, mas também nós temos o povo do nosso lado, porque eu sei que eu não vou governar sozinha e muito menos com a minoria, que é o que acontece hoje em Salvador. Porque, como eu disse aqui, a nossa cidade tem um orçamento bilionário, mas esse dinheiro, esses recursos não vão para as áreas hoje que mais precisam, que são mais sensíveis, e também a gente entende que a Câmara Municipal ela tem que vir para governar para o povo e não para a minoria da nossa cidade. Então, por isso que a gente defende que os conselhos eles existam, que eles sejam respeitados, como o Conselho da Cidade, que hoje o prefeito não garantiu, né, que acontecesse, que se reunisse. Quem garantiu isso, inclusive, foi os movimentos sociais, mostrando, inclusive, o papel que nós, né, enquanto militantes organizados no movimento de moradia, de mulheres, temos para poder resolver os problemas da nossa cidade. Porque quem melhor do que nós, que vivemos em Salvador e que sabemos quais são os problemas dessa cidade, para poder resolvê-los. Então, que os conselhos, eles funcionem, que sejam deliberativos e não como acontece hoje, que na maioria das vezes, quando acontece, são apenas conselhos para poder consultar a população e não para deliberar sobre questões estratégicas, e para isso existe a própria votação, os plebiscitos, os referendos, e está na nossa Constituição, viu, gente? Então, a gente não está falando sobre algo aqui novo ou mirabolante, é algo que já existe, a própria lei garante isso, só que a lei hoje ela não é aplicada, até porque não é de interesse desses que governam para os poderosos saber o que é que o povo pobre pensa. Então, por isso que nós é quem temos que governar Salvador. Candidata, a gente está no finalzinho da nossa entrevista. Nós temos 1 minuto e 10. Se possível, as suas propostas para a saúde. Nossas propostas são, inclusive, hoje garantir a construção de mais postos de saúde, porque tem bairros na nossa cidade que não possuem o básico, que é ter um posto de saúde, porque não adianta ficar nesse jogo de empurra, inclusive como os candidatos costumam, né, Carol? Ficar jogando a culpa ou para o governo do estado, e o governo do estado jogando para a prefeitura, enquanto, no caso de Salvador, a gente tem os profissionais de saúde que não são valorizados, assim como da educação, que hoje não recebe o piso, né, as professoras que não recebem um piso salarial, mas assim como as enfermeiras, médicas. Então, por isso que a gente entende que a construção, a ampliação, né, que esses postos funcionem, inclusive alguns dias, 24 horas, para que a gente tenha, né, um atendimento. Chamo você para vir fazer essa campanha com a gente, votar 80 nessas eleições, o seu voto de protesto antirracista, porque a gente sim sabe o que é que Salvador precisa. Candidata, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Desejo Carol. Boa sorte na campanha. Valeu.